Bom, então estamos gravando e eu estava dizendo para vocês que, para quem não participa online, eu acho que depois é bem difícil assistir, sabe, esse formato de conteúdo aqui no vídeo. Talvez fique meio cansativo demais, sabe? Então, eu prefiro aquele formato, mas a gente pode fazer aqui para conversar e fazer tudo. Ou não precisa nem ser nesse horário especificamente, né? Porque como a gente está em casa, a maioria de nós, a gente pode fazer mais cedo. Eu tenho uma questão, né, que é o meu filho, hoje ele não está aqui, mas nesse horário, quando ele está ficando comigo sem babá, sem nada. Então, nesse horário especificamente das 9, eu estou colocando a criança na cama, né? Eu tenho uma rotina aqui com ele que não é a rotina que eu tenho quando eu tenho todo o aparato de babá, da moça que me ajuda, né? Ele não estou mandando para casa do pai para evitar esse trânsito, então é complicado. Mas a gente vai se ajeitando e uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu tenho falado para todos os meus alunos, não precisa esperar esse momento para vocês tirarem dúvidas. Eu me coloquei assim completamente à disposição pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram, por onde vocês quiserem. E assim, os alunos têm feito uso disso, desses canais de comunicação, né? E façam mesmo, tá? Então eu acho que assim, eu gosto muito de fazer esses encontros aqui no online, porque a gente tira um pouco da solidão da quarentena. Essa é a verdade, porque aquela aula que a gente assiste da videoaula, ela não dá para a gente essa interação gostosa, né? Eu fiz uma aula na terça-feira com os alunos de Letras e História, aí a gente terminou o tempo da aula, depois a gente ficou mais uns 40 minutos só desabafando da quarentena. Então a gente, né, a gente se preenche, mas não precisa esperar esse momento para vocês tirarem dúvidas, tá? Eu quero, antes da gente entrar no nosso conteúdo de hoje, falar do resumo, falar das coisas de aula, gente, eu quero mostrar para vocês, eu acho que eu ainda não mandei, né, para vocês a tabela, tipo um planner que eu fiz para os alunos, eu não mandei ainda para vocês, né? Não. Então, eu pedi para vocês responderem aquele questionário para mim, inclusive, obrigada, vocês responderam, foram muito queridos, né, colocaram lá o desabafo necessário, elogiaram a aula e é uma delícia. Aí, o que eu fiz? Categorizei as respostas, eu até fiz um vídeo extra para mandar para vocês, mas eu queria falar com vocês primeiro sobre isso para depois mostrar, mas eu vou mostrar aqui também. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Meu filhinho aqui, estão vendo? Sim. Tá. Gente, eu fiz uma... Sim. Ué, por que não tá querendo abrir? Tá abrindo. Eu fiz uma proposta de planner, de tabelas para os alunos se organizarem, por quê? Vocês, na verdade, muito pouca gente me relatou isso, assim, porque eu acho que como vocês estão no terceiro semestre, vocês já têm um know-how, né, de organizar a vida acadêmica, mas mesmo assim, apareceram questões de pessoas falando, professora, eu tenho muita dificuldade de organizar tudo, está muito difícil, são muitas tarefas, né? Então, essas foram as maiores queixas lá no questionário. Aí eu falei, bom, eu como sou a doida da organização, falei, deixa eu tentar ajudar esses meninos. Até falei com o Leon, né, Leon, que eu estava fazendo um material para vocês. O que é isso? Olha, eu fiz uma tabela para vocês organizarem os meios de contato e divulgação de cada professor, para ter isso fácil, para ter isso à mão. Não sei se vocês já fizeram, mas se não fizeram, é uma coisa que ajuda muito. Então, por exemplo, a Daisy, como é que ela fala com a gente? Recado pelo WhatsApp, atividades no Eva e no Zoom, né? O César. E aí, assim, vão pelos dias da semana. Essa aqui eu tinha feito para o pessoal de letras. Quem é que tem aula na terça-feira, as 4 aulas? É a Daisy. Então, preenche lá
Quem é que dá aula na quinta? É o Mauro e depois a Tereza. Aí preenche os dois primeiros quadradinhos com o Mauro, depois com a Tereza. Para vocês se localizarem. E acho que uma coisa que é boa de fazer é tentar usar os dias da semana para fazer as atividades das respectivas aulas. Então, por exemplo, hoje eu já vou deixar para vocês uma tarefinha aí, que é continuação daquela que a gente vinha fazendo, e aí procurem usar a aula, por exemplo, semana que vem não está prevista a aula no Zoom. Usem a quinta-feira à noite para mexer na minha disciplina. Tentem manter a rotina da faculdade, sabe, gente? Para quem tem dificuldade de rotina, sabe? Porque é muito difícil a gente, nesse caos que a gente está vivendo e todo mundo está vivendo, manter a rotina, sabe? Manter a cabeça funcionando. E aí as coisas vão acumulando e a gente fica paralisado. Não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo e com muita gente que eu conheço. Quando eu tenho muita coisa para fazer e eu faço uma lista das coisas que eu tenho para fazer, eu olho para a lista e fico paralisada. Porque é tanta coisa que eu não faço nada. Eu vou pro Netflix e fico lá no Netflix me sentindo culpada porque eu devia estar fazendo alguma coisa da lista. Então, já faz um tempo eu aprendi que isso é muito pouco eficiente, porque a gente tem que fazer a lista, sim. Lista de 50 coisas tem para fazer. Só que depois dessa lista, você vai e divide pelos dias da semana. Então, assim, na segunda-feira, eu vou fazer essas duas coisas aqui e mais nada. Porque aí é uma coisa alcançável, né? E aí o nosso cérebro fala, ok, querida, assim você vai conseguir. Porque fazer uma lista de 50 coisas e ficar olhando para ela, vocês vão dar gatilho de ansiedade aí até o fim da vida. Então, isso daqui organiza os contatos dos professores para vocês não esquecerem. E essas tabelas aqui organizam as semanas. Então, por exemplo, hoje é quinta-feira, essa daqui é a tabela de letras, né? Mas pedagogia, quinta-feira, as duas últimas aulas tem Zoom com a Daisy. Ah, tem alguma coisa na sexta à noite? Não, não tem nada online. Tem essas e essas tarefas para fazer. E aí, quem quiser, por exemplo, hoje eu não vou trabalhar à noite, eu vou trabalhar à tarde. E coloca uma quantidade de horas que você vai sentar para trabalhar com isso para organizar a sua cabeça. Né? Aqui em casa, como é que a gente está se organizando? Eu fiz uma planilha de horários para mim e fiz outra para o meu filho, sabe? Hora para acordar, hora para comer, porque senão a gente fica sem. Porque assim, na nossa vida normal, sem a pandemia, a gente usa os nossos compromissos diários para organizar os nossos horários. Então, essa é a hora que eu tenho que sair para o trabalho. Bom, então essa é a hora que eu acordo, é essa hora que eu como. Se eu não tenho que sair para o trabalho, aí eu fico sem hora para acordar, sem hora para comer, sem hora para organizar a casa, sem hora para pegar as coisas da faculdade. E eu tenho sentido isso nos alunos que estão perdidos. Essa angústia de não dar conta da vida, a casa, quem tem filho é o filho, a comida, né, a roupa para lavar, a faculdade, o avô que mora junto, a tia que está junto, enfim. Então, gente, aí eu fiz várias aqui, ó, e depois é só vocês preencherem. Se vocês tiverem alguém muito bom de organização no grupo, pode ser uma pessoa só preenche e depois compartilha com os amigos, sabe? Mas eu acho de verdade que essa organização é muito importante para vocês, até para que vocês diminuam a ansiedade. Porque quando a gente fica olhando para uma lista gigantesca de coisas para fazer, a gente fica ansioso demais. E isso acaba com a nossa sanidade, né? Então, o que eu acho que é importante nesse momento, gente? É viver um dia de cada vez e fazer as coisas na medida do possível. Isso não significa que você vai fazer, a cada 3 dias eu faço uma coisa e vou me manter aqui na inércia. Não, você precisa de organização. Todos os professores com os quais eu estou conversando estão flexíveis nos prazos. Eu acho que assim, é uma coisa interessante, porque até agora nós tivemos uma semana. Não parece que já faz uns 3 meses que a gente está vivendo esse negócio? Porque a gente só teve uma semana. Aí vocês responderam o questionário e vieram angústias. Os alunos da nutrição pediram assim para mim: que eles querem mais textos para treinar a interpretação. Falei, calma, gente, foi uma semana só. A gente está seguindo o que a gente estava fazendo em aula. Então, assim, calma. Uma coisa de cada vez. Professora, eu não estou conseguindo fazer. Hoje uma aluna da sala de vocês me procurou. Professora, eu não estou conseguindo fazer. Eu estou travada, não está saindo.
Aí eu troquei meia dúzia de palavras com ela lá pelo WhatsApp, aí ela foi fazer. Entendem? Então, assim, procurem, né? E aí, uma coisa que é importante que eu queria falar para vocês aqui no ao vivo, ao invés de só mandar uma aula gravada, que é o seguinte, gente. Não achem que o curso de vocês virou um curso à distância, nos moldes de EAD, porque num curso de EAD, vocês não têm acesso aos professores. Eu não sei se vocês já fizeram algum curso à distância, mas o curso à distância é assim, eles contratam um professor, ele grava uma videoaula, é um professor lá de São Paulo, de algum lugar que você não sabe quem é, e quem tem contato com você é um tutor, que é alguém, às vezes é até um estudante ainda. Então, assim, essa possibilidade de acessar os professores, conversar, tirar dúvida, nem no presencial teria. Então, eu vejo assim, às vezes eu vejo os alunos sofrendo, porque eu não gosto de EAD, porque não foi esse curso que eu escolhi. E o que eu tenho dito é, calma, é passageiro, vai passar, porque tem que passar, entende? Não sei quanto tempo vai demorar, mas tem que passar. E vejam, a gente não poderia dar férias como as escolas básicas estão fazendo, porque a gente não sabe quanto isso vai durar. E depois, se a gente não tem dias suficientes para repor em julho e em janeiro, a gente tem que cancelar o semestre. Né? Tem aluno que está esperando esse ano para se formar para entrar no mercado de trabalho. Então, as coisas para a gente, que nós já somos adultos, elas são diferentes. Não dá para a gente comparar a universidade com as escolas de educação básica. Para eles, realmente, né? Dá férias agora, depois faz um ano de outra forma, não sei. Mas para a universidade é mais complicado. Então, eu queria muito falar isso para vocês, dizer que, assim, sabe? E olha, vejam, nós, professores, estamos vivendo um momento histórico que vai mudar a relação das pessoas com a aprendizagem à distância depois disso aqui. Eu não sei se vocês já tiveram a disciplina de TICS, né? Se vocês tiveram alguma disciplina de tecnologia, mas assim, a gente que é professor hoje, que vocês que estão se formando professores hoje, já sabem que vão ter que lidar com tecnologia, né? Para serem professores, não tem jeito de não. Que baita oportunidade a gente está tendo de aprender na marra, né? Tem um monte de aluno que falou para mim, professora, eu nunca tinha feito uma webconferência antes disso. Nunca tinha nem imaginado como é que entrava numa plataforma dessa antes. Então, quer dizer, na pior das hipóteses, estamos todos aprendendo, né? Então, gostaria de falar isso para vocês e enfim, compartilhar isso com vocês também, né? Dizer que eu acho que assim que é importante, né, gente? Tá tão difícil para todo mundo, né? Os alunos têm relatado, professor, eu divido o quarto com meu irmão é barulhento, eu não consigo ficar na aula online porque eu não tenho, ou eu não tenho uma mesa em casa para fazer as atividades, então tá difícil. Então, assim, tá difícil para todo mundo. Para alguns mais, para outros menos, né? Como a gente já sabia que seria. Mas eu acho que estamos todo mundo tentando fazer uma limonada, né? Desse monte de limão que a vida deu para todo mundo, né? Então eu espero que esse planner ajude vocês, que seja de utilidade para a organização e que diminua um pouco as angústias e os sofrimentos todos que vocês estão vivendo aí, tá bom? Bom, agora vamos falar da nossa atividade, da nossa aula. Gente, quando a gente entrou de férias, olha o lapso. Quando a quarentena chegou, férias, imagina, eu estou trabalhando 5 vezes mais do que se eu tivesse no presencial. Ai, vou morrer. Quando a quarentena chegou, nós estávamos no momento na sala de aula discutindo aquele texto de cultura do Balzac encontra Beckham. Eu já tinha dito para vocês que aquele texto ia servir para a gente treinar os níveis de leitura, que eram 3, lembram? Os níveis de leitura e as ferramentas de organização da leitura lida. E eram 3 ferramentas, né? O resumo, o fichamento e o mapa mental. Então, o resumo que eu pedi para vocês sobre o Balzac encontra Beckham, eu já ia pedir mesmo que a gente estivesse no presencial, né? E eu achei engraçado, porque eu fiquei pensando, quando eu mandei para a Tereza as atividades,
Eu não sei, ela não sabe, né, do que eu dou na Vai aula. brincar? Tá parecendo que era um resumo para valer 2, né? Só aquilo que eu estava criticando na aula, né? Mas não é. Já era um resumo que a gente ia fazer mesmo para treinar a habilidade de fazer resumo, né? E então, assim, as 3 atividades que estão previstas agora, elas já estavam previstas no presencial e eu resolvi manter, mesmo sabendo que a gente tem uma condição diferente agora, porque eu acho que é possível manter, né? Eu não quis fazer grandes adaptações do nosso plano de ensino porque a gente está usando a tecnologia, porque eu acho que a gente dá conta de fazer isso à distância. E aí, assim, as pessoas ainda estão me mandando o resumo, e ok, tudo bem. Eu falei para vocês, eu coloquei um prazo inicialmente, porque eu sou essa pessoa da planilha da organização, né? Eu tenho toque. Então, tudo eu tenho que colocar como que é, que começa aqui, termina aqui, é assim. Então, mas não era uma coisa para ser definitiva. Eu até falei isso na videoaula, né? Porque inicialmente a gente ia computar presença. Agora a própria universidade já viu que tem que flexibilizar essa questão da presença, né? Então não é uma semana. Então, assim, mas eu vou continuar sempre pedindo para vocês tentarem manter as atividades dentro da semana. Exatamente para não virar uma lista de 30 mil atividades de uma semana para outra. Porque isso faz a gente ficar sobrecarregado e ansioso, tá? Então, assim, quem não entregou o resumo ainda, faz aí no seu tempo, me manda. Vamos retomar que vocês tinham que ter feito a sumarização do texto. Quem não fez ainda a sumarização, faz antes de fazer o resumo, porque a sumarização prepara você para fazer o resumo. O que é a sumarização? Vamos lembrar. É pegar o texto do Balzac Encontra Beckham, aquele lá do Terry Eagleton, e para cada parágrafo, né, colocar uma frase do lado que resuma o que está naquele parágrafo, usando um marcador de autoria. Então, por exemplo, parágrafo primeiro, né? Você vai lá e coloca assim: o autor apresenta o conceito tal. Depois o segundo parágrafo: o autor defende a ideia de que não sei o quê. Depois o terceiro: o autor critica isso aqui. Professora, mas vai ficar repetindo o autor toda hora? Vai, porque é treino. Então você vai repetindo essa fórmula, destrincha o texto, aí depois você vai para o resumo. Para fazer o resumo, vocês olhem o modelo que eu deixei na videoaula, que eu até mandei, eu acho, no grupo para vocês, separadamente da videoaula, né? Eu não sei se foi no grupo de vocês agora, se não foi, depois eu mando para vocês. Mas está lá na aula, é só dar um print na tela que você tem o modelo do texto. Então, assim, o modelo está lá. Por isso que eu já quis mostrar para vocês o modelo, porque nesse momento a gente está fazendo uma coisa parecida com aquilo que a gente faz com as crianças quando estão aprendendo a escrever. Eu não sei se vocês já aprenderam isso aí com as professoras Cleus, enfim, com o pessoal que trabalha, né, o ensino da escrita. Mas a criança, quando a gente está ensinando para ela escrever, a gente pede para ela fazer reescritas. Vocês já aprenderam isso? Não? Quando você pede para uma criança de 9, 10 anos para reescrever a história dos 3 porquinhos, você pede para ela uma história que ela já conhece, porque aí ela já tem um modelo, ela não tem que se preocupar em inventar a história, ela tem que se preocupar só com qual letra que ela vai escrever qual palavra. Entende? Isso ajuda a criança a avançar no processo dela. Com os adultos não é diferente. Então eu dou para vocês o modelo, é quase que para vocês reescreverem o resumo que eu já mostrei para vocês. Porque isso vai fazer vocês se apropriarem de um modelo de escrita, que depois a ideia é que com outros textos vocês consigam fazer a transposição para o modelo. Porque na escrita, gente, a gente sempre trabalha com modelos, né? Então, você aprende um modelo de artigo científico lendo muitos artigos científicos. Quando você passa a escrever o seu primeiro artigo científico, muitas coisas que você coloca no seu artigo são reescritas
pedaços que você já leu na sua vida. É assim que a gente se apropria da escrita. Então, vejam, é para copiar o modelo que eu deixei na videoaula? Não, mas ele é um modelo para vocês falarem, bom, então tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tá? Então, de novo, retomando, façam a sumarização. Da sumarização, vão para o resumo. Eu não pedi para vocês me enviarem a sumarização para não ficar uma necessidade de envio de muita coisa. Mas quem quiser conversar comigo sobre a sumarização, me chama no WhatsApp. Professor, eu fiz a sumarização, aqui eu estou em dúvida, né? Foi o que eu falei hoje para uma das pessoas que me procurou. Não tá com dúvida se nesse trecho o autor faz isso aqui mesmo que você está achando que ele faz? Não tem problema, porque você está treinando a sua interpretação. Tá? Então não precisa travar porque aqui você está em dúvida. Coloca lá. E aí, tendo dúvidas, me procura. Me chama no WhatsApp, me manda uma mensagem que aí a gente conversa. Tudo bem? Tem alguma dúvida até aqui? Leon, quer falar? Bom, eu vou de novo compartilhar a tela com vocês agora, porque eu vou apresentar o restinho dos slides que eu tinha preparado para as nossas aulas. Então, vamos nós de novo para compartilhar tela. Bom. Eu uso esse negócio toda hora e ele tem a pachorra de toda hora travar. Toda hora me pedir para autorizar o negócio aqui. Professora, O resumo, ele necessariamente tem que ser feito daquele modelo que você mandou, tipo, dizendo, em tal parte o autor trata o assunto tal. Porque, assim, eu sempre acostumei a pegar os assuntos principais. Essa parte até não é difícil. Mas, assim, eu não estava acostumada a fazer desse jeito, tipo, transcrever dizendo como se o autor estivesse falando, entendeu? Olha, tem que colocar aquela parte inicial ali de quando foi publicado, Isso. de que ano foi escrito, essas coisas. Sim. Na verdade, assim, esse modelo de resumo, deixa eu até achar ele aqui, porque está aqui, ó. Esse modelo de resumo que eu passei para vocês, ele é o mais comum, vamos dizer assim, o mais usado, quando o que a gente está falando é o resumo escolar. Porque vocês lembram que eu disse para vocês que esse resumo aqui, ele é um modelo para vocês usarem quando qualquer professor pedir para vocês um resumo valendo até 2? Mas se o resumo que você faz para você estudar na sua casa, ele é mais pessoal, mais particular. O que esse resumo aqui faz? Ele traz os elementos essenciais dos resumos escolares. Quais são esses elementos? Ele tem o primeiro parágrafo de contextualização da obra, que tem que estar no primeiro parágrafo, e depois ele apresenta o que é que o autor faz de essencial em cada parte do texto. Por que esse resumo está fazendo por partes? Porque o texto do Terry Eagleton está dividido em partes. Então, como você precisa sinalizar, quando é um texto dividido em 3 partes, em 4 partes, isso precisa vir sinalizado no seu resumo. Até para orientar o que é que em cada parte é essencial. Então, assim, esse vamos dizer, é um modelo mais, como é que eu vou dizer? Sem erro, né? Se fizer um resumo com esse modelo aqui para entregar para o seu professor valendo até 2, tem muita chance de Smith will end them. Mas eu já fiz upgrade e ele está pedindo para fazer de novo. Ó. Estou fazendo aqui, tá? Está dizendo que a gente tem mais. Não, upgrade é pagar. Não. A gente vai ter que pedir outra sala já, tá? A hora que acabar, eu chamo vocês no WhatsApp de novo. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. O que eu estava falando?
esse é o modelo mais sem erro. Então, se vocês tiverem uma solicitação para fazer um resumo, é isso aqui que o professor quer ver que você fez, que você conseguiu explicar como é que o texto está estruturado, o que tem de essencial em cada uma das partes e que tem uma conclusão, gente. Veja, é uma conclusão que está aqui, ó, tá vendo a setinha? Começa aqui, que é a conclusão do autor. Porque o resumo, ele não vai, você não fala em primeira palavra. Porque quando você fala em primeira pessoa, primeira palavra, quando você fala em primeira pessoa, né? Aí você está fazendo resenha. Então, sim, quando você está fazendo resumo, você vai sempre usar marcador de autoria para dizer que quem está falando aquilo é o autor e não você. Então, olha só, ele conclui apresentando uma crítica ao enfoque que a chamada esquerda cultural dá ao tema da cultura, pois para ele, esse núcleo de pesquisa desconsidera muitas vezes a parte natural da cultura. Tá vendo? É sempre para ele afirma, ele sugere, tá? Porque se você não faz esse monte de uso de marcador de autoria, fica parecendo que quem está afirmando coisas é você. E não pode isso de jeito nenhum no resumo, tá? Porque senão o resumo vira uma resenha, porque a resenha é o texto que apresenta resumo de uma obra, mais a opinião ou a apreciação crítica de quem está resumindo. Deu para entender isso? Tem alguma dúvida, gente? Sim, agora eu entendi, professor. Entendeu? Olha, Entendi. eu vou passar aqui pelo seguinte. A gente tem essas 3 ferramentas aqui, ó, resumo, resenha e mapa mental, para dar conta nesse eixo, né? Como eu tinha falado para vocês. E aí, a gente falou sobre os níveis de leitura, os comportamentos esperados da leitura para estudo. Dentre esses comportamentos estavam esses aqui, olha, sublinhar, sumarizar, pesquisar. Esse do pesquisar é o comportamento que vocês vão usar muito agora para fazer o próximo, que é o fichamento, né? Você pode pesquisar para fazer fichamento, ou pode pesquisar só para ampliar o seu conhecimento prévio, mas toda vez que você faz fichamento, você pesquisa sobre elementos que você não conhece. Eu tinha mostrado para vocês esse slide aqui já, né? Para falar dos resumos escolares, que os resumos são ferramentas de estudo, por meio das quais os estudantes vão desenvolvendo a capacidade de falar sobre o que estudou com propriedade, né? O fato de que o resumo é um texto sobre outro texto, então não é um punhado de frases, tudo isso aqui a gente já tinha visto. A ideia do funil, né? Que o resumo é você pegar o texto original, passar num funil e só sobra o que é essencial. No caso do resumo, quem é que é o destinatário? Professor, então é para ele que você está escrevendo, então você precisa se preocupar com o objetivo dele. Qual é o objetivo dele quando ele pede um resumo? É saber se você conseguiu entender a totalidade do texto, se você conseguiu identificar essas informações menos importantes para tirar fora, né? E deixar num formato de texto acadêmico, formal, aquilo que interessa, né? Aqui vocês tinham, eu mostrei para vocês como é que fica um texto depois que você lê para estudar, né? Ó, todo cheio de rabisco, todo cheio de marcação. Então, né, até desenhar, a gente desenha, né? Vocês lembram, né? Que eu falei disso aqui com vocês, né? Se precisar desenhar para entender, a gente desenha. Façam isso, vocês, na leitura do texto do Terry Eagleton, se for preciso. Aí a ideia era, depois de fazer esse movimento de sumarização, né, construir o resumo, que é isso aqui agora que vocês estão me mandando. Alguns já mandaram, outros ainda não mandaram, mas tudo bem, conforme vocês forem mandando, eu vou lendo e vou dando a devolutiva para vocês, tá? Agora, a gente vai falar do fichamento. E nesse eixo aqui, dos comportamentos de leitura e das ferramentas de organização do texto lido para estudo, a gente tem 3. O resumo, que é uma estratégia de compreensão. O fichamento, que é uma estratégia de organização das informações, né? É o seu banco de dados. E depois vem o mapa mental. Então, agora a gente vai ver o que é esse tal fichamento que eu estou dizendo para vocês. Gente, quem está já na reta aí de pensar em TCC, todo mundo que faz boas pesquisas de TCC faz bons fichamentos para organizar o que vai lendo.
Imagina quanta coisa vocês têm que ler para a universidade. Essas coisas têm que ser aproveitadas, né? E para você aproveitar essas leituras, não tem como se não tiver organização. Então, vejam só, o fichamento é a organização e o registro das informações. Alguns dos elementos que devem constar dos fichamentos são indicação bibliográfica, informações sobre o autor, resumo das ideias, comentários pessoais e transcrições do texto que depois você pode usar para colocar nos seus trabalhos acadêmicos. Vamos ver um modelo de fichamento aqui. Eu vou mandar para vocês uma tabela como essa, vazia, né, aqui nas colunas, só preenchidas aqui na referência bibliográfica, ó, aqui em cima já vou preencher para vocês com a referência do texto do Terry Eagleton, e vou colocar algumas sugestões aqui nas colunas de conceitos para vocês preencherem. E aí vai ser, a gente vai fazer um preenchimento usando aquelas informações que vocês foram apontando para mim que causaram dúvidas. Lembra? Vocabulário, por exemplo, vocabulário desconhecido. Aí você vai colocar as palavras que você não conhecia, vai pesquisar o significado e vai colocar aqui na frente. O texto é sobre cultura, né? Então, todas as vezes que o autor define cultura, seja cultura clássica, seja cultura popular, aí vocês vão tirar lá do texto e vão copiar aqui. Pode ser exemplos de cultura popular. Aí a gente põe na outra coluna. Estão entendendo a lógica do fichamento? Sim. Porque aí a ideia é que vocês, depois de tendo feito o fichamento, consigam ter uma visão organizada do texto, tá? Eu quero que vocês tenham uma vivência de realização do fichamento. Não é a ideia ficar pedindo fichamento para vocês de textos nessa disciplina, porque a ideia é ensinar para vocês para que serve e como é que vocês podem construir um fichamento, tá? Então, eu não vou pedir um fichamento de um texto gigante para vocês nessa disciplina. O que vocês vão fazer de fichamento nessa disciplina é o fichamento do texto do Terry Eagleton, que a gente já vem destrinchando faz tempo, né? Professora, mas que saco, não dá para mudar de texto? Não. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês entendam, por A mais B, que a leitura para estudo, ela dá trabalho. Se fosse fácil, já sabe, né? Chamava churrasco. Agora nem churrasco mais tá fácil, veja. Se fosse fácil, como é que vai ser agora? Deixa eu ver. Não tem. Pijama, botar pijama. Olha, vai acabar aqui essa porcaria dessa aula e eu vou fechar aqui pra gente pegar outra, tá? Já mando pra vocês lá no WhatsApp. Tá joia. Tá bom. Beijo, até já. Tá bom.